outra polêmica, então. Presta atenção. Essa agora mudou de lado, hein? Vamos a outra polêmica, então. Presta atenção. Primeiro, o Levir Coupe deu uma entrevista para Globo.com. Aí foi perguntado a ele, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou agora, desde que retornou ao Atlético aqui? Resposta. Olha só o que ele falou, hein? O perfil do time, da torcida e dos dirigentes. Narizinho empinado por causa da conquista da tal Libertadores. A conquista foi ainda com aqueles ingredientes bem atleticanos. Bola na trave, goleiro tirando com os pés, aí o comentário continua. Gente, aí o presidente do Atlético, Alexandre Calil, abriu a caixa de ferramentas em cima do Levir, sem entrar em detalhes, né? O dirigente foi ao Twitter e postou a seguinte mensagem. Olha aí. Ele diz, no Atlético é o seguinte, do porteiro ao presidente, se tiver ruim, é só pedir para ir embora. Sem drama e sem conversinha. Quer dizer, recado para mim tá direto. É isso aí. Não é e isso? Se for direto, ele vai. É. Você pode ter certeza que ele vai. Ele vai direto também. Aí ele complementou. Só fica com o nariz em pé quem já ganhou o Libertadores. Pronto, recado tá dado aí para o Levir Coupe. Gente, Twitter é lugar de se tratar isso, rapaz? É a única coisa que eu tenho certeza absoluta. A certeza absoluta. Isso aí sim é um confronto forte. O Levir vai embora. Você acha que vai? Vai embora. Nossa, mas Vocês vão ver, agora foi vocês vão mesmo. ver. O Levir vai embora. É assim, não vou condenar a atitude nem de um nem de outro. Tem verdades que não precisam ser ditas, tem coisas que você não precisa de rebater, não vamos discutir isso aqui. Mas o Levir é de um estilo, estava lá tranquilo no cantinho dele, ele vai voltar para lá para o cantinho dele se não abafarem, se não sentarem, conversar direitinho. Nenhum dos dois leva desaforo para casa nessa história. E ele tá em Santa Catarina agora. Duas perguntas no Twitter aqui. O primeiro do Jonathan. Vaquinha. O Levir Coupe está falando muito ou ele está errado? Ou o Alexandre Calil deve mandar ele embora? Essa é a primeira pergunta, achei legal a colocação. E o do Júnior Jones Figueira. Júnior Jones, ele fala assim, Calil tá igual mestre dos magos nessas declarações de Twitter, lavar a roupa suja tem que ser internamente. Pois é, eu gostei muito da sua pergunta, que falou duas perguntas para o Vaquinha. Para o Vaquinha. Sou eu, então vamos para a primeira. Você acha que eu estou na idade de ficar guardando pergunta, né? Não guarda não, bicho. Responde pergunta que eu respondo. Vaquinha, o Levir Coupe tá falando muito ou ele tá certo? O Levir Coupe está falando o que ele acha, que ele é um camarada sincero, ele coloca para fora. Agora, eu acho que teve uma má colocação nessa história aí. Esse negócio de falar dirigente com o narizinho em pé, não sei o quê. Aí ele pegou na ferida do Calil, pegou na ferida de alguns jogadores também. Aí a coisa pode descambar. Aí eu vou com o Baião. Se não colocar um pano quente, se não tiver uma política ali agora de, sabe, de apaziguar, aí eu acho que... Então eu devia mandar ele embora? Com todo respeito, a segunda aqui. A vaca foi pro brejo. Ô, Pérez, eu acho o seguinte, o Levir tem todo o direito... Eustáquio, ninguém te falou nada, que a pergunta foi feita para mim. Deixa eu responder a segunda agora. Desculpa, cara, desculpa eu ter nascido, Pérez. O povo diz o Calil. Aqui quem manda sou eu. Então, faça a segunda pergunta. Mas então responde ele por Twitter, já que você é Calil, você é igual o Calil, responde ele por favor, agora você pode falar. Brincadeira, leva a mal não. Claro, Pérez, eu te conheço há muito tempo. É de hoje. Olha só, eu acho que é o seguinte, o Levir Coupe, ele tem todo o direito, não só o direito, mas o dever de falar tudo que ele pensa dentro do Atlético. Afinal de contas, ele é o técnico do time. Agora, algumas coisas ele tem que falar internamente, né? Ele tem que falar internamente. Se ele acha que a contratação de Pedro Botelho, Emerson Conceição e Douglas Santos para lateral esquerda, eu também não entendo. O Atlético, ano passado, não renovou o contrato do Júnior César, que para mim é um lateral de razoável para bom. Aí o Júnior César foi embora. Contratou 3 laterais, Pedro Botelho, Emerson Conceição e Douglas Santos. O Emerson Conceição já caiu na esparrela. Agora, eu acho o seguinte, o Levir tem que falar, mas não assim, em público. Ele tinha que falar isso internamente. E o Calil também responder internamente. Agora virou uma guerra de Twitter, uma guerra até pela imprensa. E acho também que o Levir foi muito... Aí foi uma infelicidade dele, foi muito desagradável a fala, dizendo que todo mundo está de nariz empinado. Houve, sim, uma acomodação do Atlético e dificuldades de contusão no final do ano passado, depois da conquista da Libertadores. No final do ano teve a saída polêmica do Cuca, aquele houve desgaste na saída do Ronaldinho com o Levi, pode ter certeza que tem problema com o Jô, com o Emerson Conceição. Eu não acho que é nariz empinado, eu acho que houve uma acomodação e uma série de problemas que resultaram em campanhas ruins do Atlético depois. Então, digamos aí, CJ, para você, o que está acontecendo então? Digamos, o Atlético está sem rumo, precisando de metas de um norte ou está sem comando? Eu acho o seguinte, Pérez, na boa, assim, vou dar uma opinião tirando até um pouco do humor do lado. Acho que
houve erro de ambas as partes, houve acerto de ambas as partes, mas eu acho que principalmente há um milindre, um mimimi, qual o problema do Levi Coupe chegar e falar umas coisas assim que olha, vou ser sincero, eu concordei com o Levi. Ele pode estar até errado, então a minha opinião também vai ser errada. Eu concordei que houve uma acomodação, se houve uma coisa de tipo narizinho empinado, ou vaidade, ou briguinha lá dentro, eu não sei porque eu não estou lá. Agora, acho errado um presidente vir pelo Twitter para falar isso. Ele poderia muito bem usar o mesmo site ou usar a imprensa para chegar e falar assim, ô Levi, que isso, rapaz, aquilo não, e de um jeito mais panos quentes, colocando uma... Achei que foi muito mimimi, acho que não precisava disso não. Mimimi, mamamá... Não, tem um outro detalhe, o Calil sabe. Tem um outro detalhe, Pérez, que a gente precisa de analisar. Quando o Levi chegou, o Calil falou que o Levi estava recebendo carta branca para tudo isso. Então, aí o Levi achou que a carta era branca mesmo, e às vezes não é tão branca assim. Então não é. Então, essa é a diferença. Mas um conhece o outro. O Levi, mesmo quando o Atlético ganhou a Recopa, semanas atrás, ele falou, o Levi é chato, o Levi é implicante, o Levi é isso e aquilo, mas é competente. Então, como você disse, se não houver panos quentes ali, se os dois não sentar com a poeira baixada e com tranquilidade, tomar um chazinho de camomila antes, tem que acontecer isso, porque senão, como disse o Baião, aí pode desandar, o técnico sair, aí se implanta uma crise. E o que não seria nada bom nesse momento, porque o futebol mineiro está vivendo um momento muito bom com o Atlético, com o Cruzeiro e até mesmo com o América, que a gente vai analisar daqui a pouco. Só dando sequência, então, eu vou dizer a vocês o seguinte, aí, na coletiva agora, veio outra fala polêmica do Levi, que certamente vai render, do caso Emerson Conceição. Uma posição firme. Levi deu aí sobre os laterais, olha só. O que aconteceu com o Emerson, isso é um erro de planejamento. É um erro da diretoria e é um erro da comissão técnica. Nós não deveríamos ter aqui 3 laterais esquerdos. Nós deveríamos ter 2. E os 2, a gente devia acreditar nos 2 e deixar os 2 jogarem, é isso sim. Agora, o medo da crítica, o medo da imprensa, o medo da pressão, faz com que os times fiquem com 5 goleiros, 8 atacantes. Então, acho que esse que é o problema. Ele vai seguindo normalmente. Se eu achar que eu devo colocar, eu vou colocar. Mas é claro que você tem os limites também, que eu tenho que controlar os outros também. O que está acontecendo. Reconhecer também que às vezes não está num bom momento. Ele é um jogador que atuou na França como titular há muito tempo. Ele tem mercado na Europa aberto. Então, é uma situação assim difícil da gente administrar. Mas que a gente tem que tomar algumas decisões, que às vezes não são as que a gente quer tomar, mas para defender o resto do grupo. Ele sabe do que está acontecendo, ele está sabendo também que não estava jogando exatamente bem, não estava regularmente bem. Estava jogando regularmente, mas não bem. Então, é uma situação que é normal também nas nossas carreiras, né? E nesse momento agora estamos com 3 laterais, e um deles realmente não vai nem concentrar. Tá vendo como que muda? Tá chutando balde? Eu acho o seguinte, agora, como eu defendi o Levi na declaração anterior, agora eu já acuso o Levi. Pô, Levi, tá achando paciência, falar que qual que é o problema de ter 3 laterais, o Cruzeiro tem 5 atacantes, todos jogam. Quem tem que administrar isso aí é você. Mas o Atlético tem quantos laterais? Não tem nenhum. É verdade. A reclamação dele é mais ou menos a pior declaração dele, Eustáquio, foi falar que o Emerson Conceição tem mercado na Europa. Nem no Jardim Europa, no time de Vasco, o Emerson Conceição. Não, e ele falou que ele estava jogando relativamente bem. Não, o Emerson Conceição não estava jogando, né? Agora, eu pergunto, né? O Baião falou, ele tinha carta branca quando veio para o Atlético. Será que ele não participou da escolha do Douglas Santos, que é o terceiro lateral esquerdo que ele está falando agora? Pelo que ele falou, não. Então está tendo um atrito aí. Corrigir esse norte aí que eu falei. Ele sentar, acertar os ponteiros com o Calil para acertar direito o time, né? Mas um elenco recheado é bom, claro, 50 jogadores não adianta. Mas um elenco com várias opções, sim. Mas eu volto a questionar. O Júnior César estava no Atlético ano passado. No campeonato de 2012, o Júnior César teve uma importância muito grande no esquema tático do mais regular de todos. Mais regular. E ele ficava na defesa para deixar o Marcos Rocha subir para ser o lateral que o Marcos Rocha é hoje. E eu não sei por que não renovou. Aí contratou o Pedro Botelho, machucado, ele machucou aqui, depois o Emerson Conceição e agora o Douglas. Improvisaram o Dátulo, né? Pois Tá bom.